Boa tarde, amigos ouvintes da Universitária FM, agora 14 horas e 2 minutos. Nós estamos começando o programa de hoje, o programa Mundo do Trabalho desta terça-feira, dia 28 de agosto de 2018. Estamos aqui nos estúdios com a professora Magda Moura de Almeida, ela que é professora da UFC, mestre em saúde da família, é isso? Mestre em saúde pública. Saúde pública. Sou médica de família e comunidade. Médica de família e comunidade. Ela aceitou o convite para discutir aqui a saúde do trabalhador, levando em consideração que a gente está tendo algumas mudanças, né, na perspectiva do trabalhador aqui do Ceará, o trabalhador do servidor público, né? O servidor público do município de Fortaleza, por exemplo, agora está começando a ser atendido pelo Apvida, num convênio firmado entre a prefeitura e essa empresa de planos de saúde. E a gente tem também a implantação, a partir do dia 1º de outubro, do novo ISEC, que é uma nova modalidade do plano de saúde dos servidores do Estado, que vai começar a cobrar não é uma mensalidade, mas vai ser uma coparticipação a partir da 4ª consulta, né? Da quinta até a 9ª consulta vai ser respeitada uma determinada tabela de preços a partir desse volume de consultas. Então a gente vai conversar sobre o SUS, né? vai conversar sobre a saúde do trabalhador brasileiro em geral, que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, que é respeitado em vários países do mundo, né? Considerado até um exemplo, mas que aqui a gente deixa um pouco a desejar. Queria apresentar a Magda. Magda, você é mestre em saúde pública, Sou mestre em saúde pública. Minha formação, na verdade, a residência é em medicina de família e comunidade. E estou fazendo doutorado em clínica médica. Então, já terminei, falta só defender agora em setembro. Né? Mas a minha militância e a minha prática é da saúde pública, na verdade, na parte da clínica de medicina de família. Né? Então, estou na UFC, vai fazer 4 anos agora, como professora do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina. E a gente tem trabalhado aí nessa vertente. Eu vou ler a apresentação do tema aqui para que os nossos ouvintes também possam compreender, né? O que é que está acontecendo em termos de Brasil, né? Mesmo sendo um direito previsto pelo artigo 146 da Constituição Federal, a saúde pública vem sofrendo graves ameaças e não é poupada pelos pacotes de cortes do governo, a exemplo da emenda constitucional número 95, que estabelece um novo regime fiscal congelando os investimentos públicos por 20 anos. Antes da PEC da morte, como ficou conhecido o referido projeto de emenda, o valor repassado para a saúde tinha por base a receita corrente líquida, passando agora a ter como base o IPCA, que é um índice de preços, né? Isso quer dizer que as verbas destinadas à saúde pública passam a se espelhar no índice inflacionário e não mais na arrecadação de impostos. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a saúde estará perdendo no período de vigência da PEC aproximadamente 400 bilhões de reais de verba. Diz o estudo, abre aspas, a PEC 241 estabelece teto para as despesas primárias de cada poder, que terá sua base fixada no valor das despesas pagas no exercício de 2016. Em cada exercício seguinte, este teto será corrigido pela inflação. O IPCA, o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do respectivo ano anterior, ao longo de 20 anos. Assim, em termos de reais, a despesa primária não cresceria, sendo congelada no valor real de 2016, que é uma base fixa. Mesmo diante do cenário de crise admitido pelo governo e por isso mesmo, por este alegado
as necessidades das reformas, a base governista aprovou no ano passado a medida provisória 783, ou o novo Refis, que torna possível a renegociação de dívidas de empresas que devem à União, adiando a arrecadação de 543,3 bilhões de reais que deveriam ser recebidos em um período de 3 anos. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 2014, os grandes devedores com dívidas acima de 10 milhões de reais somavam 18.700, onde os 500 destes devem juntos 37% do que a União esperava receber. Dentre as beneficiárias do programa está a JBS, que consta na lista de 10 maiores empresas devedoras da Previdência. Num cenário em que projeções do IBGE apontam que a população brasileira com mais de 60 anos atingirá a cifra de 21,5% da população em 2036, e unindo-se a isso novas epidemias e surtos de doenças que reaparecem, como a tríplice epidemia recente de dengue, zika e chikungunya, né? Se a gente for olhar para o cenário real, é uma epidemia que ainda não se desfez, né? Mas aqui está constando como o ano passado, um ano atípico, e o avanço do setor agroexportador, sinônimo de agrotóxicos, a condição da saúde pública brasileira, que passará a gastar menos por pessoa, não é das melhores. Em nível local, os governos passam a elaborar novas estratégias, como no caso do ISEC, né, o Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, para o qual o governo estadual apresentou no início de 2018 uma proposta de cobrança dos servidores do Estado para manutenção do plano de saúde. Um estudo feito pela Comissão de Servidores, formada por representantes de sindicatos, revela que o valor per capita em 2017 gasto pelo ISEC foi de R$ 40 por vida, enquanto que o necessário para assegurar um atendimento de qualidade seria de R$ 145. Enquanto a saúde pública segue sucateada e esquecida no balcão de negócios entre o governo e os mais ricos, que têm suas dívidas perdoadas ou renegociadas, os planos de saúde particulares, em contrapartida, crescem progressivamente. Esse setor teve um aumento de adesão de 5,1% entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. São os dados da Federação dos Hospitais lá de São Paulo, o que demonstra quais foram os principais beneficiados com a destruição da saúde pública. Não que a gente possa dizer que o cenário é de destruição completa, muito pelo contrário, você está aqui como uma cientista da área que trabalha e que ajuda a formar novos médicos e pode nos dizer com bastante clareza, né, professora Magda, qual é a atual situação da saúde pública? É um cenário de destruição mesmo? A gente dá um desalento, né? Acabei de chegar de 10 visitas domiciliares na área ali do Porangabuçu, que é o campus do Porangabuçu, e a situação é bem difícil, né? Os pacientes, eles não têm o atendimento na atenção primária, que são os postos de saúde, eles às vezes protelam, não têm acesso, e o que a gente está vendo é, como você falou, o envelhecimento da população e com demandas de saúde, né, que são crônicas, que são persistentes, que demoram, que não são resolutivas, no sentido de que não há cura. Então, essa população é uma população que demanda muito cuidado de saúde. O que acontece hoje em dia, por exemplo, eles não têm condição de chegar na atenção primária, que são os postos de saúde, e complicam, não têm também acesso à UPA, né, ao serviço de emergência, na qual eles apenas comparecem, são avaliados e são devolvidos para casa. E quando a gente vai ver, por exemplo, hoje tem pacientes que têm perfil de internamento e a gente não tem leito para internar. Né? Então, não tem leito no hospital universitário, tem 8 pacientes com óbito judicial esperando vaga. Então, o que a gente está vendo é assim, uma desestruturação de algo que já funcionou, nunca funcionou perfeito, né? Eu falo que a gente tem que preocupar, e você falou muito bem, Márcio, da questão, o SUS ideal, né? Esse SUS ideal, ele é uma utopia, talvez ele nunca exista, mas é um caminho, né? É o ideal do SUS, é o que a gente tem que lutar, na verdade. O que a gente pode entender como aonde a gente quer chegar, no ISEC, né? Com base naquilo que os sindicatos negociaram com o governo do estado, né? Para a gente poder ter uma ideia melhor daquilo que está acontecendo.
Mas voltando um pouco, né, e para a gente poder explanar de maneira mais ampla, né, não falar só do recorte do ISEC, vamos tentar entender aqui. O Sistema Único de Saúde é resultado da Constituição de 1988, que trouxe uma série de direitos sociais que antes não eram consagrados na Carta Constitucional. Como era a saúde pública antes do SUS e que fatores foram fundamentais para a consolidação desse modelo, professora Magda? Então, antes o SUS, a Constituição traz que saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Isso não era assim antes, então, na verdade, se a gente for avaliar desde lá da colônia, quem tinha acesso à saúde, na verdade, aí eu estou falando agora naquela época de serviços médicos, né? Era quem podia pagar. E quem não tinha dinheiro ficava a cargo da caridade, que era representado pelas Santas Casas, né? Santas Casas hoje em dia ainda existem os prédios, a formação, mas naquela época era, na verdade, para dar abrigo aos indigentes e aqueles que não tinham dinheiro para pagar um médico para fazer assistência em casa. Então, isso era na colônia. A gente progrediu, né? Teve a reforma trabalhista, na qual um dos grandes direitos, né? Eram os direitos trabalhistas e a questão da assistência à saúde, também ainda enfocada muito na assistência médica. E aí foram criadas caixas de aposentadoria e pensão, né, na era Vargas, depois os institutos de aposentadoria e pensão, que eram, na verdade, agrupamentos de profissionais, né, de categorias profissionais, que determinavam uma parte do salário para que eles tivessem assistência médica. O famoso IAPTEC. Isso, ainda tem a CACI, né? Ainda tem CAFAS, ainda são produtos daquela época. Bem, aí então nesse momento se incorpora essa categoria, né? Então a gente tinha as pessoas que tinham dinheiro para pagar, a elite, né? A burguesia mesmo. Agora, na era Vargas, tinha os trabalhadores que tinham acesso aos serviços médicos por conta da Previdência, mas ainda tinha uma massa de gente que ainda precisava da assistência, geralmente de Santas Casas, da caridade. Então, vem a ditadura, né? A saúde pública ainda permanece pontual, mas aí algumas coisas importantes na época eram o programa de imunização, que é outro programa que está sendo, né, muito questionado hoje em dia, mas vem da época da ditadura, eram programas pontuais, verticais, e a população, como houve uma abertura democrática, né, importante, a sociedade civil começou a se questionar qual era o modelo que ela queria naquela época, né? O que é que se pensava que deveriam ser os serviços de saúde para a população. Só para a gente poder contextualizar, você está falando daquela época, exatamente da época da Constituinte. Da Constituinte, exatamente. Em 1985, 86, quando foi eleita a Constituinte, até a ser escrita a Carta Magna em 1988. Isso, exato. Então, a sociedade civil, o SUS, ele vem como um clamor da sociedade civil, né? Não foi um dirigente que chegou lá e deu uma canetada e disse, vou dar agora serviços de saúde, né, para todo mundo. Não, foi uma luta, foi um movimento que as universidades tiveram uma participação bem importante, né, como reforma sanitária, um movimento que a gente chama de movimento de reforma sanitária. Então, através disso se mobilizou, houveram experiências antes do SUS, que era o SUDES, né, de descentralização, de interiorização, mas aí, enfim, depois de muita luta, sai o SUS, né, em 88, na Constituição, mas aí tem uma brechinha lá, né, que dizer que a iniciativa privada faz parte do SUS, porque naquela época já tinha um lobby muito grande dos serviços privados e do material de equipamento hospitalar. Então, naquela época já havia esse embate, né? Então, quando foi concedido a Constituição, o direito à saúde como dever do Estado, naquele momento já existia um lobby grande privado que não queria abrir mão de tudo, né? Porque ele já tinha conquistado uma boa parte do mercado brasileiro, somente hospitalar. Então, está lá também na Constituição que o setor privado, né? Ele faz parte do SUS. Então, antes, na verdade, quem nasceu, né, eu digo que o SUS é meu contemporâneo, porque eu tenho quase a idade do SUS. Então, eu nasci numa época onde as pessoas têm acesso à saúde, né, onde elas não morrem mais à míngua mesmo, elas têm posto, elas têm a UPA, elas têm o hospital. Antigamente não tinha isso, as pessoas morriam em casa, né, morriam, adoeciam, ficavam em casa, então o SUS é uma evolução, é um direito que foi realmente uma luta, né, da sociedade brasileira como um todo,
e foi um direito que foi duramente conquistado. Então as pessoas, às vezes, como a gente estava conversando antes, não, o SUS ideal não é esse, né, que a gente quer, mas a gente tem um norte, a gente sabe que é esse modelo que talvez no país onde a desigualdade seja tão gritante como no Brasil, ele seja um modelo que seja mais equânime, né, mais justo para as pessoas, já que as pessoas, nem todas as pessoas têm condições de pagar, né, por serviços médicos, e agora a gente sabe que naquela época a gente fala de serviços médicos, mas agora a gente sabe que a assistência à saúde ela é bem mais ampla, né, então está envolvido a fisioterapia, nutrição, a terapia ocupacional, fisioterapia. Hoje em dia a gente não fala mais de medicina, a gente fala de cuidados em saúde, então tem toda uma equipe por trás disso. Multidisciplinar, com certeza. Então o cenário antes era esse, né? A gente tinha pessoas que tinham acesso a serviços de saúde, ou porque pagavam diretamente, ou porque pagavam as caixas de aposentadoria e pensão. E hoje em dia, todas as pessoas, inclusive o SUS é uma ousadia, né? Na verdade, porque não existe nenhum país no mundo onde a gente tenha assistência farmacêutica, que é o remédio, né? Você vai na farmácia do SUS e você consegue alguns remédios. A assistência odontológica também é uma outra, não é todo país, nem na Europa, que você tem assistência odontológica pública. E aí, às vezes, eu falo SAMU, né? Eu faço muito essa brincadeira com os meus alunos no começo, deles se imaginarem sofrendo um acidente, acordam, né, ensanguentados, sem saber onde é que estão, que tipo de sistema de saúde é que eles gostariam que atendesse eles. E aí eles vão escrevendo o SUS. Né? O SAMU ele é de 2004, ele é recente. Antigamente, é porque quem tem menos idade não lembra disso, mas a gente colocava as pessoas no carro ou ligava para a polícia, o bombeiro no máximo para levar, né? Então o SAMU é uma conquista muito recente da gente. Teve muita viatura policial fazendo transporte de gente que simplesmente sofreu um acidente na rua e não tinha como ser transportado, né? Porque o carro mesmo onde ele estava acabou sofrendo uma avaria muito grande e ele não podia sair dirigindo o carro, muito menos tinha condições para isso. Mas, assim, nos últimos anos, vários direitos sociais, como a saúde pública, têm sido chamados de serviços públicos. Junto a esse movimento de vocabulário, o Estado tende a tornar esses direitos bens comprados e vendidos livremente por formas ora sutis, ora declaradas. Ao mesmo tempo, os planos de saúde privados têm recebido adesões crescentes, mesmo com a redução do porte de compra dos trabalhadores, né? Pode-se dizer que o Estado tem atuado para empurrar cada vez mais brasileiros para os planos de saúde privados? Se você me perguntar isso, eu acho que sim, né? Acho que nosso atual ministro, inclusive, representa um grande... Ele está licenciado para poder concorrer à reeleição, né? Mas ele continua mandando no ministério. Então, ele é um representante do lobby, né, dos planos de saúde. Ele teve R$100 mil doados pela empresa que ajudou a elegê-lo. Né? Que a doação a pessoa depois cobra, né? O que ela vai querer. Porque assim, pense porque você vai dar dinheiro para determinada pessoa, né, e ocupar um cargo público importante que vai tomar decisões a respeito do seu futuro. Eu acho que isso vale uma reflexão coletiva aqui agora, né, dos nossos ouvintes, para que a gente saiba exatamente em que período a gente está e o que é que a gente vai fazer com o poder que está nas nossas mãos. Isso, perfeito. Então, assim que ele assumiu, ele já fez uma nova... Já te falava, né, algumas coisas sobre um SUS que não é sustentável, que a possibilidade de que o SUS se transforme só para aqueles que não têm condição de pagar. Então, veio depois a proposta dos planos populares de saúde, né? Que é isso, na verdade, como você falou, né? Um desvio das pessoas. A justificativa dele é que o SUS não tem como arcar, né? Com os custos da saúde. E aí, a proposta dele é que o mercado privado assuma essa fatia, que é uma fatia grande, né? Da população. Gigante. Então, eu acho que sim, eu acho que existe um movimento já existiu, sempre existiu, como eu disse, né, um movimento de descrédito da saúde pública, do SUS, né, da qualidade, de que tudo no público, no SUS é ruim, é mais devagar, é mais difícil,
né? Apesar de que as melhores faculdades ainda são públicas, né? Os hospitais ainda são públicos, a relatividade, mas a mídia, a gente sabe que tem essa propaganda negativa, né, do Sistema Único de Saúde. E aí vem junto desse movimento de descrédito do Sistema Único de Saúde um movimento de fortalecimento dos planos de saúde. Então a gente nota claramente, né, que tem um enfraquecimento e tem um fortalecimento do outro lado. Então, se está fraco de um lado, as pessoas vão querer ir para o outro, né? E tem um status, acho que não sei o que é que as pessoas têm, uma vontade de ser chique, né? E parece que ser chique é ter um plano de saúde, como se isso fosse um acesso a uma assistência muito melhor. Então também tem isso, né? Essa sensação coletiva de que ter um plano de saúde é algo que te dá segurança e que te dá status, né? Depender do SUS é uma coisa feia, é uma coisa desagradável. Pado, é importante eu colocar você aqui nessa discussão agora, porque assim como a gente está discutindo a desconstrução do SUS, né, nesse programa, e isso é muito caro para a classe trabalhadora, professora Magda, em função de a classe trabalhadora depender, né, em sua grande maioria, de usar esses equipamentos públicos que estão pagos, né? Se a gente for olhar lá, linha por linha daquilo que está escrito na Constituição, a arrecadação deveria ter sido feita para manter esse tipo de saúde pública, né? E o MOVAS, né, o Sindicato MOVAS, que representa algo em torno de 120 mil trabalhadores, 130 mil trabalhadores, funcionários públicos do Estado do Ceará. Funcionários públicos do Estado do Ceará, eles são representados pelo MOVAS e por alguns sindicatos também que representam determinadas categorias, né, específicas. Mas o MOVAS está ali junto, né, e tem também o Fórum das Entidades, o MOVAS, o Fórum, né, representantes da PEOC, que é a maior categoria de trabalhadores funcionários públicos aqui do Estado do Ceará, estiveram juntos discutindo um novo formato para a saúde do servidor público do Ceará. O que representa esse novo ISEC, visto que o ISEC que estava sendo tocado até 2017, a partir de 2005 e até 2017, ele estava com um determinado travamento numa determinada época do ano, quando a torneira era aberta no máximo e não pingava nenhuma gota de dinheiro. Fazendo uma analogia aqui, né? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, professora Magda. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa. É muito importante quando a gente discute essa questão da saúde pública, pois me trouxe a conversa com a professora Magda, me trouxe muitas reminiscências. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança não tinha, o SUS existia, mas não muito do que a gente utilizava como remédio ainda eram as garrafadas, ainda é hoje para os mais pobres, né? Era o chá de mata-pasto para curar como é aquele negócio, aquela coceira, frieira, né? Se utilizava, a gente fazia o tratamento ainda com as agulhas, a gente mesmo queimava para tirar a lavra migra, então era uma coisa bem precária mesmo, e tivemos durante 13 anos um avanço muito grande das políticas públicas de saúde, de educação, e nesse momento nós estamos vendo a contramão desse processo. Vimos que, entrando um pouco nesse assunto, antes um pouco de entrar no meu, né, eu me lembro dessa questão da ampliação do quantitativo de pessoas que começaram a contratar plano de saúde. Os mais pobres começaram a contratar o Apvida, perdão, não vou falar nomes não, começaram a contratar seus planos de saúde e eu acho que isso encheu de uma vontade muito grande deles de ampliar mais essa parcela, e o governo atual não, está na contramão de todo esse processo que aconteceu durante 13 anos. Márcio, aqui no estado do Ceará, há muitos anos, funciona um negócio chamado ISEC. Era antigamente o IPEC, né? Que era um instituto que trabalha a questão da previdência para o funcionário público estadual. Esse instituto tem essa função, porém, durante muito tempo,
essa questão da função da Previdência, ela era meio que misturada com a questão de saúde do trabalho do servidor público. Não havia ali uma divisão entre o que era Previdência para o funcionário público, o que era saúde para esse funcionário público. Acontece que, durante os últimos anos, né, normalmente o final do governo Cid Gomes, houve um processo de redução das verbas destinadas ao que nós chamamos de saúde do servidor público. E o que vai fazer com que haja uma diminuição muito grande, drástica, por exemplo, do atendimento, da capacidade de atendimento do ISEC. E nesse caso, em meados de 2016, nós do MOVA-se, junto com o Sindicato da APEOC, junto com o FOSPEC, montamos uma frente de defesa do ISEC, no sentido de tentar entender saídas para essa situação. E, dentro desse contexto, nasceu uma nova proposta para o ISEC. Eu não sei se... acho que não tem um outro bloco para poder falar? Então, pronto. Essa nossa proposta está, nesse momento, em um momento de cadastramento. Os funcionários públicos estão sendo convidados a virem ao site para se cadastrar. E vamos já falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de agradecer aqui, por enquanto, o Antônio Carlos Lima e chamar o nosso intervalo. Já voltamos logo depois com mais Mundo do Trabalho. Estamos apresentando. Eu gostaria de agradecer também aos nossos estagiários aqui do Viés, o Matheus Justino, o Felipe Miranda e o Fernando Átila, eles que foram responsáveis pela pesquisa, né, daquilo que eu li como o texto de apresentação do programa. O Viés, que é o Núcleo de Economia Política da UFC. O Antônio de Pádua Araújo, o nosso diretor de comunicação aí do MOVA-se, eu gostaria de continuar ouvindo você sobre aquilo que você estava dizendo do Instituto, né? O Instituto foi criado como um espaço onde o servidor ia ter uma aposentadoria, passou a atender também a área da saúde. Você tem ideia de mais ou menos quando isso aconteceu? Bom, desde o processo desde a criação do IPEC, antigamente, existia já essa ideia do atendimento de saúde. Porém, o que vai acontecer? Aumenta a massa de funcionários públicos e a estrutura ela começa a ficar capenga, né? Nos últimos anos, com a redução do volume de recursos para o ISEC, vai haver uma necessidade de contrabalançar esse processo e o governo não deu sinais de resolver no sentido de, por exemplo, de ampliar a quantidade de verbas para poder garantir vamos dizer, um quantitativo de atendimentos que fossem necessários. Me lembro que quando eu entrei no Estado, eu que sou funcionário do Estado, sou professor da rede pública estadual, nós tínhamos direito a uma consulta eletiva e mais uma consulta emergência em um mês. Era o que tinha disponível, né? E tinha um processo de uma fila de espera se a gente fosse fazer qualquer tipo de procedimento eletivo. Eu preciso fazer uma ultrassonografia, alguma coisa desse tipo. Tinha umas certas dificuldades também para aprovar, tinham determinadas dificuldades. Foram piorando as situações. E aí, diante disso, né, esse grupo, essa frente de organizações que resolveu estudar a situação do ISEC, viu, olha, uma das formas que nós poderíamos chegar a uma solução seria através da contrapartida. Mas que essa contrapartida, primeiro, não fosse tão alta como de um plano de saúde comum. Que fosse uma contrapartida, sim, mas que essa contrapartida também fosse, como é que eu posso falar, gerida pelos próprios funcionários públicos. Então, a proposta atual, né, existe um comitê gestor de funcionários públicos para gerir o recurso que será colocado através de mensalidades. O funcionário público vai pagar, vamos dar um exemplo aqui, eu ganho um salário de R$ 1.500, né? Atualmente, se eu fosse contratar um plano de saúde, qualquer um deles
que estão aí dentro do mercado. Eu, pessoalmente, não teria condição de pagar o meu plano de saúde, que seria pelo menos uns R$ 600 pela minha idade, de 46 anos de idade. O meu filho já seria mais R$ 200. A minha esposa, que tem 52 anos, mais R$ 700. Já ia embora o meu salário todinho. A gente, pela nossa proposta atual, nos cálculos, para um salário proporcional a R$ 1.500, o Pádua, a esposa dele e o filho dele de 9 anos vão pagar R$ 230 por mês descontado no salário. É a chamada coparticipação, né? Não, tem também um outro tipo de coparticipação a partir de um quantitativo de procedimentos. Vai se pagar por consulta R$ 5, ou, dependendo também da quantitativo da necessidade, R$ 10. Vai depender muito do tipo de consulta e da quantidade de vezes que você for precisar. Não nós sempre colocamos, vamos na contramão do processo de mercantilização, porque tá certo que nós vamos recolher do servidor público, mas nós vamos entregar para o servidor público um quantitativo de procedimentos maior, né? O novo ISEC vai ser sem limites de consulta, o novo ISEC será sem limites de procedimentos, aquilo que for necessário será bancado pelo plano, e esses recursos serão geridos pelos próprios servidores públicos em um processo de uma autarquia, junto com o governo. Então, o governo garante anualmente o aporte de recursos na caixa de R$ 120 milhões. E aí, sim, se a gente for pensar no plano de saúde do João Heitor, seria R$ 220 hoje, é quase o que se paga para a família inteira no novo ISEC, né? Ouvimos bastante críticas com relação a essa situação. Porém, essa é a proposta do conjunto de trabalhadores, do conjunto de entidades que representam os trabalhadores, no sentido de, por exemplo, criar uma opção, ter uma opção. É lógico que nós gostaríamos que o governo do Estado nos desse uma condição de saúde melhor, mas nós estamos vendo que essa condição está meio difícil. Houve todo esse processo de sucateamento e a gente encontrou essa saída. Na verdade, é um primeiro passo para uma privatização, né? Você não entende isso dessa forma? Eu entenderia como uma privatização se a gente estivesse construindo uma empresa com moldes comerciais, aplicando, vamos dizer, nos mesmos modelos de lucratividade. A ideia do novo ISEC não é gerar uma lucratividade, pelo contrário, servir ao servidor público subsidiado pelo próprio servidor público. Na verdade, eu acho que não dá para martirizar uma categoria, né? Porque que a gente estava conversando. É um pensamento naturalizado isso, né? E é paradoxal. E aí não estou criticando aqui, né? Assim, mas todo mundo, servidor público, que quer um plano de saúde privado, né? Por que não usar o SUS? E acho que esse é um dos grandes problemas. É uma discussão bastante... que a gente precisa ter muita paciência, né? Na qual eu acho que a gente tem a obrigação de estar respeitando opiniões alheias e, assim, mais do que tudo também, respeitando aquilo que foi decidido, né, pelas pessoas, porque diante de uma situação na qual ou você perdia tudo ou você não fazia nada, né? Se fez alguma coisa, a proposta já veio, foi discutida, né? Foi aprovada pelo conjunto das categorias, mas o ideal mesmo era se todo mundo pudesse, de maneira unida, né, reunir o volume de todos os funcionários públicos e ir para frente do Palácio. Márcio, nós fizemos, vamos dizer, assembleias e reuniões em todas as bases, não só do MOVA-se, como as bases do FOASPEC, dos sindicatos de base. Conversamos com os trabalhadores, apresentamos a proposta, ouvimos os reclames, tentamos adaptar essa proposta da melhor forma possível para que a gente pudesse apresentar o que fosse, vamos dizer assim, um conjunto
da vontade, mas realmente o que eu digo não é um processo de privatização, pois não estamos construindo uma empresa do capital, não estamos já pensando na construção do lucro. A nossa ideia é servir melhor o trabalhador, o servidor público. E é lógico, concordo com a discussão da professora, quando ela diz, nós temos que lutar pelo SUS. Sim, nós temos que lutar pelo SUS. Mas isso, vamos dizer, lutar pelo SUS não significa também martirizar aqueles que já tinham esse direito e retirar. Né? Vamos continuar tendo esse direito, mas com um processo, vamos dizer assim, adaptado. Vamos dizer assim. Deixa eu dar continuidade aqui às perguntas, que eu acho que, como o Pádua não estava aqui, eu só vou repetir, né? A gente, durante o texto que a gente leu, a gente leu um movimento que aconteceu exatamente nesse meio tempo aí, né? Que em novembro do ano passado a gente enfrentou, leu nos veículos de comunicação e acompanhou discussões no Congresso Nacional que o governo estava defendendo um refis para as grandes empresas. E esse refis, ele é um negócio meio absurdo, né? Porque ele faz uma renúncia fiscal de um valor estratosférico. É mais de 350 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. Enfim, né? Recentemente aprovado esse novo refis, adiando o recebimento de uma quantia considerável que deveria entrar nos cofres públicos, sobretudo por mãos grandes, de grandes empresários, né? Como entender a lógica de um Estado que pratica a renúncia fiscal, dispensa tributos para o proveito dos patrões, da burguesia, e impõe aos trabalhadores uma agenda dura de austeridade, que é a escassez de recursos enfrentada hoje pelo SUS, mas também pelo próprio ICEP. E veja, a renúncia fiscal ela não ocorreu só em nível federal, né? Há muita renúncia fiscal. Nós tivemos refis estadual também, né? Aqui no estado do Ceará tivemos esse processo de refis. Aliás, o governo, né, o governo Camilo, ele teve, durante os primeiros 4 anos, 3 anos, nós vimos refis de dívidas públicas e taxas e multas. Isso aí é prática do governo estadual. O governo federal tivemos em abril, né, esse processo de refis. Mas isso não o que é que a gente pode falar? Isso tem sido a crônica dos governos nos últimos anos. Né? Nós tivemos esse processo de renúncia fiscal de dívidas do setor agronegócio, da indústria e vários outros setores durante o governo Dilma também, entendeu? A gente não vamos voltar para isso aí, mas eu acho que tem sido a tônica dos últimos anos, né? E esse é um certo contrassenso, eu concordo contigo, né? Como nós podemos defender um governo dos trabalhadores, a perspectiva da renúncia fiscal para o empresário e vamos dizer, que vai significar, vamos dizer, a precarização do serviço ofertado na área de saúde, na área de educação, vamos lá, enfim, né? Saneamento, né? Então realmente é um contrassenso. Professora, quais são os impactos que a saúde estatal pública e dos funcionários sofrerá com o novo regime fiscal inaugurado com a emenda constitucional número 95, o PEC 241? Acho que o reflexo é um pouco que o Pádua trouxe, né? As pessoas procurando alternativas, e alternativa principalmente no setor privado, né? No sentido de suprir essas necessidades que vem aparecendo. Então, a gente está com gastos, o pessoal de Pernambuco, acho, lançou, até que os ouvintes saibam, existe um aplicativo para ver as despesas, Dinheiro da Saúde, o nome do aplicativo. Então, você tem como ver no seu município, né? Quanto é gasto por pessoa, se é na atenção primária, se não é. Já funciona no Brasil inteiro? Já funciona no Brasil inteiro, aí você coloca o nome da cidade e vai aparecer quanto é que foi gasto, né? Em saúde, isso aqui só em saúde. Per capita. Tem per capita também, né? Fortaleza, então você vai procurando, deixa eu ver aqui se eu acho, mas enfim, e aí mostra, por exemplo, o gasto da atenção primária para a atenção secundária, né? A atenção primária são os postos de saúde, a atenção secundária são as emergências, os ambulatórios especializados e terciários, os hospitais.
E a gente está notando, né, com a crise, com o desemprego, mais pessoas sem condições de manter o seu plano de saúde procurando o SUS. E um SUS que está desestruturado, né? Um SUS que já não estava bem das pernas e acontece que agora recebe uma outra demanda. Então, ele está superlotado sem conseguir dar conta, né? Algumas coisas dependem de dinheiro. A gente às vezes não quer falar isso, né? Mas não dá para fazer saúde sem dinheiro. Não no sentido do lucro, não no sentido mercadológico, muito né? pelo contrário, né? Exato. É que saúde é caro mesmo. É muito caro, né? E aí a gente fala uma coisa também que é assim, a saúde, ela tem necessidades infinitas. Nunca vai parar, a gente não tem. Mas o recurso, ele é limitado, né? Então, como é que eu faço esse balanço entre as necessidades, que são infinitas, né? E do recurso que é limitado. Então, eu preciso priorizar algumas coisas. E aí isso é importante também. Mas a gente não pode perder de perspectiva. Eu acho importante a gente relatar isso para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui no Facebook, no programa Mundo do Trabalho, no Facebook, é que o Constituinte, lá em 1986, 87, 88, ele definiu muito bem que haveria recursos e muitas fontes para quê? Para a previdência social, né? A assistência social e para a saúde, né? Esses recursos, né, daquilo que se chama de sistema de assistência social brasileiro, né? Ele é um volume bastante considerável, porque são muitas as fontes arrecadadoras, né? Tem parte do imposto de renda, tem arrecadação com consumo, tem taxas, tem determinadas alíquotas, ou seja, é um volume de recursos e a própria CPI, né, da Previdência, finalizada em dezembro do ano passado, trouxe muita luz sobre essas questões, né? Ou seja, não tem recurso, mas é por causa de coisas como, por exemplo, a desvinculação das receitas da União. Sim. Não tem recurso por causa de determinadas renúncias fiscais. Ou seja, a saúde está sofrendo, né? Eu acho que a PEC é a cereja do bolo, né? Para finalizar, né? Não é? Não tem, mas está faltando, né? É meio assim, o dinheiro. Então, na hora que a gente acha que vai chegar, vem um pacote de renúncias, né? E aí isso pesa em quem mais precisa, né? Geralmente, os empresários, eles estão no lucro já, né? Seriam receitas de lucro. E para a população, não, é saúde, né? Então, você fala muito bem dessa questão. E a gente está sentindo isso no dia a dia, né? Porque a gente não tem como, apesar de não se precificar a saúde, que é a saúde de ninguém, né? Você não consegue dar um preço para ela, mas os itens dos serviços de saúde, isso a gente tem que ter clareza que tem preço. E aí tem uma mudança do perfil também de adoecimento, né? Da Constituinte para cá, a gente tinha as doenças infecto-parasitárias, né? Então, eram antibióticos, resolveu muita coisa com saneamento básico, né? Com a vacinação. Onde houve saneamento básico. Onde houve, E aí, coisa simples, né? Então, mas hoje em dia a gente tem um outro perfil de adoecimento, que é aqui que a gente está falando, do adoecimento crônico, que demora e que é caro, né? Que precisa de intervenções que precisa de uma equipe multiprofissional. Então, antigamente o cuidado era focado na assistência médica e de enfermagem, hoje em dia a gente sabe que não é mais capaz. Então, o próprio perfil do adoecimento, do nosso entendimento, né, do que é o processo de saúde e doença, do que é a promoção da saúde, mudou. Então, se você pegar, por exemplo, a receita de 2017 de Fortaleza, o município de Fortaleza, né, pela Constituinte, o município ele tem que gastar um mínimo, né, que seria 15%. Fortaleza gastou 25% a mais, quer dizer, ainda assim, mesmo gastando a mais, a gente não consegue suprir as necessidades de saúde da nossa população. E muito disso, o subfinanciamento, quando a gente diz que não tem dinheiro, na verdade não tem dinheiro por conta do subfinanciamento, porque essas receitas elas não chegam, né? Elas não estão chegando. Então, como é que a gente consegue prover? E parece que é uma coisa meio arquitetada, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, esse sentimento, essa necessidade que aparece, né? De que eu preciso ter um plano para cuidar da minha saúde, ela é legítima, né? Porque as pessoas não estão vendo saída.
E, então, a PEC ela veio e está dificultando realmente a vida. A gente tem notado não só o aumento das pessoas, mas a nossa capacidade de resolver os problemas de saúde das pessoas, ela está extremamente limitada, né? A gente chegou no nível de faltar papel higiênico, soro, coisas simples assim, né? É complicado demais. Vamos interromper um pouco aqui a nossa entrevista com a professora Magda e o nosso convidado, o coordenador o diretor de comunicação do MOVAS, o Antônio Pádua Araújo, para a leitura de algumas notícias, né? A FBNB cobra efetividade na negociação salarial 2018. A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil encaminhou ofício à presidência do BNB, no qual cobra da direção do banco uma atitude protagonista no processo negocial, com a realização de proposições concretas para os trabalhadores do BNB no âmbito da campanha salarial. A AFBNB citou o resultado do balanço semestral divulgado esta semana retrasada e que demonstrou, mais uma vez, ampla capacidade de seus funcionários, a dedicação ao fortalecimento das ações do BNB, mesmo que em algumas situações a condição de trabalho esteja aquém do necessário para a execução plena das atividades. No documento, a associação reitera o engajamento na campanha salarial e a urgência em solucionar demandas específicas de trabalhadoras e trabalhadores que operam um banco de desenvolvimento. Entre os problemas principais, a direção está sendo cobrada a solucionar questões de infraestrutura das agências, falta de isonomia em processos internos, carência de pessoas e trabalho gratuito. Demandas nas caixas de saúde e previdência, olha aí, ó, de novo, inconsistências e incoerências do plano de cargos e remuneração, entre outros problemas. A gente tem aqui também uma notícia do Sintaf, que está convocando os seus integrantes do Conselho Sindical, né, a diretoria colegiada dos sindicatos servidores públicos civis do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o Sintaf, conforme os artigos 18, 19, 20, 21 e 22, incisos 1 e 2, o seu estatuto convoca os delegados e as delegadas sindicais a participarem da reunião extraordinária do Conselho Sindical no dia 6 de setembro de 2018, uma quinta-feira da próxima semana, às 8h30, na sede da Fundação Sintaf, a rua Padre Mororó, número 952, no centro de Fortaleza, para tratar e deliberar sobre a seguinte pauta, né? Preparação para a greve dos dias 12, 13 e 14 de setembro. Olha aí, governo do estado, os fazendários estão fazendo enfrentamento aí, né? O que muito funcionário público deveria fazer junto. Agora vamos para um momento musical. Vamos ouvir Rita Lee e Roberto de Carvalho em Saúde, já que o tema é esse. Eu tinha um erro aqui. É a tabela, pra você ter ideia. Nós temos 6.771 funcionários públicos no estado do Ceará que percebem entre R$ 954 a R$ 1.499. Pra você ter ideia, na faixa de R$ 1.000, ele vai pagar R$ 45 pelo plano de saúde se ele tiver mais de 59 anos de idade. É o valor que ele vai pagar pelo plano de saúde dele, individual, R$ 45. Ilimitado. Entendeu? Quer dizer, é a melhor saída? Não, a melhor saída é ter a saúde digna através do que possível. O ISEC, quando foi criado, tinha uma legislação específica que obrigava o Estado Se estruturar, né? É porque eles não querem a responsabilidade de manter, o Estado vai tirando o corpo de saúde. Até, para você ter ideia, até R$ 3.000 nós temos 40% dos funcionários públicos funcionários do estado do Ceará. Até 3.000, vamos dizer assim, R$ 3.000, 40% dos funcionários públicos. Plano de saúde, né, o novo, né, ISEC, vai custar R$ 110 para quem tem mais de 59 anos, 59 para cima. Quer dizer, vamos comparar isso com o mercado, não vai encontrar. É isso aí, ouvimos aí um pedaço de saúde com a Rita Lee e o Roberto de Carvalho. Agora a gente vai para a Agenda do Trabalhador. Seminário Nacional em Defesa dos Servidores Públicos entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro,
o FONASEF e a FONACAT realizarão um seminário nacional de servidores públicos federais. O evento acontecerá em Brasília, no San Marco Hotel, e terá como eixo central a defesa dos serviços públicos diante dos efeitos catastróficos da Emenda Constitucional número 95 de 2016, sancionada inclusive pelo atual presidente do Senado Federal, ele mesmo, a PEC da morte. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia do bancário. Parabéns a todos e todas as pessoas que têm a difícil missão de trabalhar em instituições que deveriam servir aos interesses da população, ofertando crédito para o fomento de ações de desenvolvimento nos mais diversos campos. Força a todas e todos nesse dia de comemoração. Parabéns aos bancários aí, né, de todo o Brasil. A Comissão Pastoral da Terra do Ceará convida a todas e todos os lutadores sociais para participar do lançamento do caderno Conflitos do Campo. O lançamento será parte da programação do primeiro Encontro Estadual de Geografia Agrária Cearense, o IEGACE, a ser realizado a partir das 18 horas do dia 4 de setembro de 2018 no auditório do Centro de Ciências da UFC, no campus do PC. No dia 31 de agosto, essa semana ainda, sexta-feira, a diretoria colegiada do Sindijustiça Ceará realizará um curso de formação política intitulado A Sociedade Capitalista, Crise, Desafios e Perspectivas da Classe Trabalhadora. O curso ocorrerá durante todo o dia e será ministrado por especialistas em temas relevantes à conjuntura política e social atual. No período da manhã, o ministrante será o professor Fábio Sobral, coordenador do VIES. À tarde, quem falará aos diretores do Sindijustiça será o jornalista sindical e assessor do mandato do deputado Renato Roseno, Afrânio Castelo. O curso Marx e Marxismo, que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Antônio Gramsci, o GGramsci, está sendo ofertado nesse semestre de agosto a novembro, com certificado de carga horária de 60 horas. Para mais informações, vamos procurar informações lá na FACED, ok? Voltando aqui para os nossas participações finais, os nossos convidados, 2 minutos para o professor Antônio Pada Araújo. Pada, vamos lá. Quer fazer uma correção nas suas observações anteriores, é isso? É mais barato do que você estava falando, né? Eu estava até no intervalo colocando aqui a tabela. Em torno de 40% do funcionalismo público estadual, né, ganha na faixa que vai de 1 até 3 mil reais. Para você ter uma ideia, Márcio, o funcionário público que ganha 3 mil reais, que tem mais de 59 anos de idade, faixa etária de mais de 59 anos de idade, vai pagar pelo plano de saúde pessoal R$ 110,83. O maior quantitativo de funcionários públicos hoje no estado do Ceará, a faixa etária está na faixa dos 48, isso estou falando dos ativos, né? 48 a 50. Para esse funcionário público que ganha até 3 mil reais, vai pagar R$ 83,81. Se você for comparar isso com o que é praticado pelo mercado, isso vamos dizer, seria impossível alguém com 58 anos de idade, a partir de 59 anos, até o final de vida, pagar R$ 110 em um plano de saúde. É o ideal. Eu acredito que não exista o ideal. Nós temos que trabalhar com a realidade que nós estamos vivendo. E a forma como nós encontramos, o conjunto de trabalhadores e entidades que representam esses trabalhadores, é essa. Informo, então, a todos que, através do site do Mova-se, nós temos um link para o ISEC, para o processo de adesão. É muito importante que o funcionário público se atenha a uma data, que é a data do dia 30 de setembro. Até lá, é importante o processo de adesão seja feito até 30 de setembro, para que esse projeto comece a funcionar em outubro, com força total, com processo de arrecadação e força total. Nós temos também uma data limite do dia 31 de dezembro para adesões sem carência. A partir do dia 1º de janeiro, começa a ter um processo de carência se você for aderir, o funcionário público for aderir a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Então, nós temos aí 2 datas importantes. Até 30 de setembro para a adesão, e isso é importantíssimo que a gente tenha
essa possibilidade para que ele funcione a contento e a partir do dia até 31 de dezembro para adesão sem carência. Obrigado. Agradeço bastante, muito obrigado, Márcio, estamos juntos. Estamos aí sempre juntos. Professora Magda Almeida, Magda de Moura Almeida, deixando o indicativo das experiências de luta atuais e passadas, sobre que estratégias devemos combater a destruição desse direito fundamental do trabalhador, que é a saúde? Eu acho que primeiro é se apropriar de que isso é um direito, né? Não é um privilégio, isso foi um direito que foi duramente conquistado pelas gerações anteriores. Talvez o meu medo é que essa próxima geração só perceba o que está acontecendo quando não tiver mais, né? Quando não tiver mais saída. Então, eu acho que a gente se apropriar, é difícil falar isso, né? Porque esse movimento que está sendo feito com a saúde, na verdade, já foi feito com a educação. Essa questão da desqualificação do serviço público, do sucateamento, de desestruturar, né? Então, isso aí é o que a gente acompanhou no ensino público, está sendo feito há muitos anos, e acho que é uma resistência, né, dos trabalhadores. E queria agradecer a presença, ao convite aqui, pelo participar do programa. Obrigado, agradecemos a audiência de todos, e o programa Mundo do Trabalho retorna na próxima terça-feira, já em setembro. Antônio Carlos Lima, muito obrigado, boa tarde, amigos.